Olá pessoal, tudo jóia com vocês? Esse é o nosso vídeo 16 de Física 1, tá? Ao contrário do que eu falei, pessoal, no finalzinho do vídeo 15, né, eu disse que já agora a gente ia entrar na parte de dinâmica e leis de Newton, né? Mas na verdade ficou faltando esse tópico, que é um tópico complementar, né? Ainda no capítulo de cinemática, que trata de movimento relativo e transformação de Galileu, tá? Então, uma regrinha de transformações de velocidades entre referenciais que vai ser útil em muitas situações, tá? Então, eu preciso falar disso aqui e aí sim a gente vai encerrar com a cinemática e na sequência as leis de Newton, dinâmica e leis de Newton, tá legal? Olha só, gente, o que nós vamos tratar aqui? Em muitas situações, é comum você avaliar, né, você analisar o movimento de um corpo, né, o movimento de uma partícula, de um objeto qualquer no espaço, do ponto de vista de dois observadores diferentes e independentes entre si. E de forma que esses dois observadores estejam se movimentando um em relação ao outro, tá? E aí você quer analisar o movimento dessa partícula a partir de sistemas de coordenadas que são construídos por esses dois observadores, tá? Como assim? Vamos pegar um exemplo aqui bem prático, né? Bem trivial. Digamos que você tem lá um ônibus, né? Bem grandão lá, e você está aqui do lado de fora, você é um observador externo, tá legal? E você está analisando o movimento desse ônibus, tá bom? Então, do seu ponto de vista, observador externo, bom, você vai lá e traça o seu sistema de coordenadas, x, y, você tem um cronômetro lá na sua mão, para estudar o movimento das coisas, do ponto de vista do seu referencial, né? Do ponto de vista do seu sistema de coordenadas. Lembra? O conjunto observador, junto com um cronômetro, né? um instrumento de medida de tempo, e um sistema de coordenadas orientado, esse conjunto a gente dá o nome de referencial. Tá legal? Então você estabeleceu lá o seu referencial e está vendo o movimento desse ônibus. Esse ônibus se desloca para a direita com uma velocidade u constante, tá? Em relação a você, e essa velocidade tem módulo de 10 metros por segundo, tá? Digamos. E aí lá dentro do ônibus você tem duas pessoas. Uma pessoa que está paradinha, está sentada lá no fundo do ônibus, tá? Está lá quietinha, e uma outra pessoa que está em pé e caminhando dentro daquele ônibus, tá legal? Então, digamos que é o seguinte, do ponto de vista dessa pessoa que está quietinha lá, que está parada, que está sentada, essa pessoa vê essa segunda pessoa aqui se deslocando para a frente do ônibus a uma velocidade que eu chamei aqui de V', de 2 metros por segundo. Então, V' é a velocidade dessa pessoa que está em pé em relação a essa aqui que está sentadinha. É a velocidade, então, dessa pessoa do ponto de vista dessa outra que está paradinha. Essa pessoa aqui que está paradinha, que está sentada, né, está paradinha dentro do ônibus, né, ela é um observador, ela é um segundo observador, né, e ela própria tem lá um cronômetro na mão dela, né, para as medidas de tempo, e essa pessoa que está lá sentadinha, ela constrói um sistema de coordenadas que eu chamei de x', y', para analisar, para medir o movimento dessa pessoa aqui que está de pé. Tá legal? Então, olha só. Essa pessoa que está sentadinha lá dentro do ônibus, ela estabelece um sistema de coordenadas, ou seja, um referencial, que está se movendo junto com o ônibus. E você, que é o observador externo, você está lá na rua, né, lá do lado de fora, você estabelece o seu sistema de coordenadas, o seu referencial, portanto, né, e você está analisando o movimento de todo esse conjunto. Então, repara o seguinte, gente, nós temos três velocidades envolvidas nessa situação. Você tem a velocidade do conjunto, né, que é a velocidade do ônibus como um todo. Você tem a velocidade dessa pessoa que está de pé em relação a essa que está sentadinha. E a velocidade dessa pessoa que está de pé do seu ponto de vista que está do lado de fora. A velocidade dessa pessoa que está em pé do ponto de vista de quem está do lado de fora, não vai ser 2 metros por segundo, vai ser um outro valor. E é isso que a gente vai discutir agora. Como transformar velocidades medidas por referenciais diferentes e que estão em movimento um em relação ao outro. Esse observador aqui está em movimento em relação a você, porque ele está caminhando junto com o ônibus. Então, como transformar conhecida a velocidade do ônibus e conhecido o V',
né, que é a velocidade dessa pessoa do ponto de vista de quem está lá dentro do ônibus, como transformar essa velocidade para um valor correspondente ao observador externo. Tá? Então eu quero relacionar essas três velocidades, o V', o U, que é a velocidade do ônibus, e a velocidade desse cara do seu ponto de vista, que é o observador externo, né? Que vai ser o V, eu vou chamar de V, a velocidade desse cara do seu ponto de vista. Como combinar essas diferentes velocidades, tá? É o que a gente vai ver agora, que é a chamada transformação de velocidades de Galileu, tá? Então a gente vai fazer um tratamento aqui bem genérico, né? Um tratamento que vale em qualquer situação. Aqui é um caso particular, né, de movimento unidimensional, né, movimento ao longo do eixo X. Mas a transformação de velocidades de Galileu, que a gente vai deduzir ali, ela vale para qualquer situação. Pode ser movimento unidimensional, bidimensional ou tridimensional, tá bom? Então esse tratamento aqui é geral. Então vamos abstrair aqui a situação e chegar nessa relação aqui que eu quero. Então eu tenho um observador que eu vou chamar de o observador externo, né? Por exemplo, nesse caso aqui, né, você está observando aqui o movimento do ônibus. Esse observador externo, ele traça um sistema de coordenadas que eu chamei de XY. E esse sistema de coordenadas, junto com o equipamento de medida de tempo desse observador externo, eu vou dar o nome disso de sistema de referência S, ou referencial S, tá legal? E aí a gente tem um outro referencial, ou seja, um outro observador, que estabelece lá um sistema de coordenadas x', y'. Esse sistema de coordenadas, esse referencial, né, na verdade, ele se movimenta em relação ao referencial S, tá? Esse referencial aqui de cima, e vou dar o nome dele de S'. Tá? Seria, nesse exemplo aqui, a pessoa que está dentro do ônibus observando o movimento dessa outra aqui. Ó. Então esse camarada aqui seria o meu S. Esse camarada, junto com o sistema de coordenadas dele, é o meu S', tá? O meu referencial S'. E esse referencial S' se movimenta com velocidade U em relação ao referencial S, tá? E aí você tem lá uma partícula qualquer, um corpo qualquer, que está se movimentando no espaço. Eu quero descrever o movimento dessa partícula, tanto do ponto de vista do referencial S', quanto do ponto de vista do referencial S. Então eu vou escrever aqui alguns vetores, tá? Aí, num determinado instante de tempo, essa partícula está passando por aqui, tá? Qual que é a posição dessa partícula do ponto de vista do referencial S? Do ponto de vista do referencial S, o vetor posição dessa partícula é esse vetor aqui, ó. É o meu R, tá? Então, R é a posição da partícula medida pelo referencial S, ou medida no referencial S, tá? Que é esse preto aqui, XY. Aí a posição dessa mesma partícula do ponto de vista do referencial S' vai ser esse vetor aqui, ó, que é o meu R'. Então R', ó, é a posição da partícula medida pelo referencial S'. Tá? E R, esse vetor R aqui maiúsculo, é simplesmente um vetor que vai servir de referência para mim, é um vetor que interliga, né? Ele conecta as origens dos dois sistemas de coordenadas. Então, ó, esse sistema de coordenadas está se movimentando com velocidade U, né? E, portanto, a origem desse sistema de coordenadas também está se deslocando com velocidade U. Né? E esse vetor aqui, ó, esse vetor R, é o vetor que conecta as duas origens. Tá? Então, gente, olha só, fazendo uma soma de vetores bem simples, você tem aqui o vetor R, que é o vetor que conecta os dois sistemas de coordenadas. Você tem o vetor R', que é o vetor posição do ponto de vista do referencial S', e o vetor posição R, que é esse preto aqui, que é o vetor posição do ponto de vista do referencial S. Tá? Então, fazendo uma soma vetorial aqui, gente, vocês concordam comigo que R mais R', olha só, faz a soma vetorial do R com R'. Para eu achar a resultante R' mais R, basta pegar esse vetor preto aqui, né? É o vetor que conecta o ponto inicial até o ponto final, né? A maneira que a gente já viu para somar vetores, né? Coloca um vetor, a ponta de um na extremidade do outro, né? Ou o início de um na ponta do outro, e aí interliga o ponto inicial, que é esse aqui,
até o ponto final. Então a gente vê que o vetor R é igual ao R' mais o vetor posição R, ou o vetor R o vetor posição interligando as origens, né? Então R é igual a R' mais o R grande. Ué, gente, esses três vetores, posição da partícula medida no referencial S, posição medida no referencial S' e o vetor que conecta os dois sistemas de coordenadas, todos esses três vetores são funções do tempo. Eles variam no tempo, né? Não são vetores constantes, são funções do tempo, né? Então, o R é uma função do tempo, o R grande também, o R' também. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa relação aqui, que vem simplesmente de uma soma vetorial, e vamos derivar dos dois lados em relação ao tempo. Se R' é igual ao R' mais o R grande, então a derivada desse cara aqui, dr dt, é igual a dr' dt mais dr grande dt, né? Derivada de cada termo. Ué, gente, mas o que é o meu dr dt? Derivada temporal do vetor posição medida pelo referencial S. Ué, isso aqui é justamente o V. O que é o V? É a velocidade dessa partícula do ponto de vista do referencial externo, do referencial S. No caso aqui, né? V' é a velocidade dessa pessoa do ponto de vista de quem está sentado lá dentro do ônibus, e o V é a velocidade dessa mesma pessoa, só que do ponto de vista de quem está lá fora, do observador externo. Então a velocidade medida, né, pelo observador externo é igual à velocidade medida pelo referencial S', no caso aqui seria a velocidade medida pelo referencial interno ao ônibus, né? Seria o V', mais U, que é a velocidade relativa entre os dois sistemas de coordenadas, entre os dois referenciais. Então a velocidade V em relação ao observador externo é igual à velocidade em relação ao S' mais a velocidade do S'. Velocidade relativa entre os dois referenciais. Tá? Então, essa relação, que vem simplesmente de uma soma vetorial, ela isso aqui é a transformação de Galileu. É a lei de transformação de velocidades de Galileu. Tá legal? Então, te permite, em qualquer situação, seja movimento ao longo do eixo X, ou movimento bidimensional, ou movimento tridimensional, você vê que é uma equação vetorial, né? Então, ela te permite transformar uma velocidade qualquer, medida num referencial S' para um referencial externo S, que é esse V grande aqui. Tá? Basta saber a velocidade relativa entre os dois referenciais. Então, V grande é V' mais a velocidade entre os referenciais. Tá legal? Bom, aplicando essa relação para o caso desse exemplo aqui do ônibus, fica fácil ver que ela vai dar a resposta certa, né? Olha só, a velocidade do ponto de vista do observador externo é igual à velocidade em relação a quem está lá dentro do ônibus, mais a velocidade do ônibus. Olha só, o que é o V' nesse caso? Nesse caso aqui, V', 2 metros por segundo. Então eu vou colocar esse vetorzinho aqui, ó, 2 metros por segundo. É a velocidade medida do ponto de vista desse cara aqui, ó. Mais soma vetorial com U. Quem que é U? U é a velocidade do ônibus como um todo, que nesse caso é 10 metros por segundo. Então eu vou somar esse V', que é 2 metros por segundo, com o vetor U, que é 10 metros por segundo. Então eu já desenhei de forma que a soma dos dois, como é que vai ficar? Somar esse vetor com esse, vai dar o vetor grandão. Qual que é o módulo do vetor grande? Nesse caso é 12 metros por segundo, né? Que é a velocidade do ônibus mais o V'. É a velocidade em relação ao referencial do próprio ônibus. Tá legal? E é meio óbvio, né, gente? Olha só. Se o ônibus não estivesse andando, se o ônibus estivesse parado, essa pessoa aqui ia enxergar essa outra caminhando para a direita com velocidade de 2. Né? Só que, além dessa velocidade de 2 metros por segundo, eu tenho a velocidade do ônibus como um todo. Então, é claro que a velocidade total vai ser o 10 mais o 2. Né? Então, assim, esse resultado aqui é geral, né? Vale qualquer situação, e aqui a gente vê que ele faz todo sentido. Né?
velocidade aqui vai ser 12 metros por segundo, tá bom? Como tinha que ser. E aí, uma outra observação é com relação às acelerações, tá? Aqui, pessoal, no nosso curso aqui de Física 1, a gente vai trabalhar sempre com referenciais que a gente chama de referenciais inerciais, tá? O que são referenciais inerciais? São referenciais que se movimentam com velocidade constante. Então, nesse exemplo aqui, ó, né, tanto aqui no exemplo quanto nessa abordagem aqui mais geral que eu estou fazendo, para chegar na transformação de velocidades, eu estou supondo que a velocidade relativa entre os observadores, ela é constante. Porque aí, se essa velocidade relativa entre os referenciais for constante, as acelerações medidas por eles também vão ser constantes, vão ser as mesmas, tá legal? Porque olha só, pega essa relação aqui, ó, o V que eu obtive por dr dt, né, é igual V', que é dr' dt, e o meu U, que é o dr grande dt, né, a velocidade entre os referenciais. Eu estou falando que esse camarada aqui, ó, dr dt, que é justamente o meu U, né, esse cara aqui, ó, é o meu U. Eu estou falando que esse sujeito é constante no tempo. Então, a velocidade relativa é constante para referenciais inerciais. Se eu derivo essa equação aqui em relação ao tempo, eu vou ter que dv dt, derivado da velocidade medida pelo referencial s, é igual a dv' dt, derivada da velocidade medida pelo referencial s', mais du dt. Mas se u for constante, né, se u é constante no tempo, ele não deriva, então esse cara aqui é igual a zero. E o que é dv dt, gente? dv grande dt é a aceleração medida pelo referencial externo, pelo referencial s. dv' dt é a aceleração, é o meu a', é a aceleração medida pelo referencial s', a aceleração da partícula medida pelo referencial s'. Então, se eu tenho referenciais inerciais, ou seja, que não estão... se eu trabalho com referenciais inerciais, ou seja, referenciais cuja velocidade entre eles é constante, então esse camarada aqui é zero. E qual é a consequência disso? As acelerações medidas tanto por esse referencial quanto por esse são rigorosamente as mesmas. Tá? Qual que é a importância disso, pessoal? Essa igualdade das acelerações vai garantir a validade das leis de Newton, que é o que a gente vai ver no próximo capítulo, para ambos os observadores, tanto o observador S quanto o observador S'. Quando eu trabalho com referenciais não inerciais, que isso não é assunto aqui do nosso curso, né? Para referenciais não inerciais, ou seja, para referenciais acelerados, eu não vou ter essa igualdade. Então, eu vou ter que modificar ligeiramente a segunda lei de Newton, mais particularmente, eu vou ter que dar uma ajeitada na segunda lei de Newton para eu ser capaz de analisar os movimentos do ponto de vista de referenciais, desses referenciais acelerados. Tá? Então, isso não vai ser assunto aqui para a gente. Tá? Na verdade, quando você trabalha com referenciais não inerciais, acaba que surgem uma série de termos nas equações que a gente chama de forças fictícias da natureza. Força centrífuga, força de Coriolis, enfim, uma série de grandezas que a gente dá o nome de forças, mas na verdade são forças fictícias, para que a gente seja capaz de aplicar as leis de Newton em referenciais não inerciais. Tá? Mas isso não vai ser assunto aqui para a gente não. Em todas as situações que a gente vai tratar de um movimento relativo, os referenciais são inerciais, ou seja, referenciais não acelerados. Isso é a mesma coisa que eu dizer que a velocidade relativa entre eles é constante. Então, du dt é igual a zero. Tá legal? Então, aí para fechar essa parte e fazer mais uma aplicação dessa lei de transformações de velocidades, eu vou fazer mais um exemplo, tá? E aí a gente encerra definitivamente a cinemática, tá legal? Vamos passar para o lado de cá.
Joia. Olha só, pessoal. É um probleminha clássico aí, né? Envolvendo transformação de velocidades, tempo de travessia, enfim. É um problema simples, mas que vai ilustrar bem essa lei de transformação de velocidades de Galileu, tá? Qual que é a situação? Digamos que você tem aqui um barco, tá? Com um motorzinho, e esse barco quer atravessar esse rio, né? Aqui tem uma margem, aqui é outra margem, você tem a água aqui da correnteza, a água se desloca para a direita com velocidade VC, que é a velocidade V da correnteza, tá? Uma velocidade constante. Esse barco, então, vai se deslocar ao longo dessas duas margens e vai gastar um certo tempo para atravessar esse rio, cuja largura, né, cuja distância entre as margens é D. Tá legal? Então, a primeira pergunta que eu quero fazer aqui é o seguinte, né? Qual que é a velocidade total do barco do ponto de vista de uma pessoa que está sentadinha lá na margem? Então, essa pessoa que está lá na margem, ela se refere a um referencial S, né? Ou seja, ela estabelece, na verdade, um referencial S. Tá? É o referencial, então, de um observador que está numa das margens desse rio. E aqui eu tenho um outro referencial, que eu vou chamar de S', né? Esse referencial S', que está caminhando junto com a correnteza. Tá legal? Então ele está se deslocando aqui para a direita com velocidade VC constante. Tá? E aí é o seguinte, esse barco ele está se deslocando em relação às águas, em relação à correnteza, ou seja, se fosse possível eu desligar a correnteza, se fosse possível eu eliminar completamente a correnteza, esse barco ia caminhar para cima com velocidade VB. Tá legal? Então a velocidade do barco não é em relação à margem, é a velocidade do barco em relação às águas, em relação à correnteza. Tá? Então faz esse exercício mental. Né? Se eu pudesse desligar a correnteza, o barco ia caminhar com velocidade VB. Né? Mas isso não acontece porque, além da velocidade VB, eu tenho a velocidade da correnteza. Então a primeira pergunta é o seguinte: qual a velocidade total? Quanto vale V? Quanto vale V? Que é a velocidade medida pela pessoa que está lá na margem. Né? Qual que é a velocidade total do barco do ponto de vista das margens, né? Ou de um referencial que está lá paradinho, lá nas margens desse rio. Tá? Então, quanto que vale o V? Vou utilizar a lei de transformação de velocidade de Galileu. A velocidade total, ou seja, a velocidade desse referencial externo aqui, ó, é a velocidade do barco em relação às águas, mais a velocidade das águas. Né? Ó, velocidade do barco em relação às águas, mais a velocidade das águas, ou seja, a velocidade da correnteza. Né? Vou simplesmente aplicar a lei de transformação de velocidades. Então, o V total, meu V, velocidade para o referencial das margens, V é igual a velocidade VB do barco, velocidade dele em relação à correnteza, mais a velocidade da correnteza, mais o VC. Ou seja, VB é esse vetorzinho para cima, é a velocidade em relação à água. VC é um vetorzinho para a direita. Qual que é a soma vetorial dos dois aqui, gente? Olha só, tenho VB e VC. Aplica aquela regrinha do paralelogramo, né? Fecha o paralelogramo aqui e traça a resultante. Ó. Esse sujeito aqui, ó, é o V, é o meu V total. É a velocidade do barco em relação às margens. Então, a pessoa que está lá nas margens, ela não vai ver o barco caminhar em linha reta. Ela vai ver o barco caminhando na diagonal, né? Porque a velocidade total é a resultante desses dois vetores. Como isso aqui dá um vetor inclinado, o movimento do barco vai ser assim, né? Não vai ser em linha reta. Se não tivesse correnteza, se esse cara aqui fosse zero, se o VC fosse zero, a velocidade em relação às margens seria o próprio VD. Né? Então, se eu não tivesse essa componente aqui, ó, o barco ia andar em linha reta. Mas não é isso que acontece. Né? A soma resultante dos dois é o V total. Então, vamos aplicar um teorema de Pitágoras aqui para achar quanto que vale o V. Se V é VD mais VC, então isso implica o seguinte, né? Que
V ao quadrado é igual VB, né, esse cateto oposto aqui, que é o VB ao quadrado, mais VC ao quadrado. Então, o que é a velocidade do barco em relação às margens? É simplesmente a raiz disso. Tá ok? Então, essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta. Qual o tempo de travessia? Quanto tempo o barco vai demorar para percorrer essa distância D? Então, qual o tempo de travessia? Qual o ΔT de travessia? Lembrando que o exercício só me deu as velocidades, né, VB, VC, e a distância entre as margens. Então, como é que a gente acha, pessoal, o tempo de travessia? Vou usar a ideia de composição de movimentos, que a gente está acostumado a tratar. Essas velocidades, VB e VC, elas não são perpendiculares entre si? Uma não afeta a outra, elas são totalmente independentes entre si. Então, eu vou analisar o movimento na vertical. Ou seja, a velocidade da correnteza, como ela é totalmente para a direita, ela não vai afetar o tempo de travessia. Tá? O que a velocidade VC vai afetar é o ponto onde o barco vai chegar. Se não tivesse o VC, se não tivesse essa velocidade aqui, ó, o barco ia caminhar em linha reta até chegar nesse ponto. Ele ia sair daqui e ia chegar num ponto que está na mesma reta, né? na mesma direção vertical. Só que como eu tenho velocidade da correnteza, o barco vai andar meio de lado. Né? A velocidade da correnteza só vai afetar o ponto de chegada, mas não vai afetar o tempo de travessia. Porque o tempo de travessia vai ser o que, gente? A distância vertical, né, aqui entre as margens, dividido pela velocidade vertical, que ela não é constante. D, a distância, né, ou melhor, a velocidade vertical do barco, a velocidade vertical dele, o VD, a velocidade vertical dele é igual à distância na vertical que ele está percorrendo, dividido pelo ΔT, que é a equação de movimento retilíneo uniforme. Né? Então, eu estou analisando só o movimento na vertical, que é o que me interessa. Velocidade vertical é igual à distância vertical, né? A distância entre as margens, dividido pelo tempo correspondente. Então, qual que é o tempo de travessia? O tempo de travessia, ΔT. Tempo de travessia é simplesmente o quê? A distância vertical percorrida dividido pela velocidade, VB. Então, tempo de travessia, distância vertical sobre a velocidade vertical. Tá? E qual que é a distância total que ele vai percorrer? Porque D é a distância na vertical. Qual que é a distância total que ele vai percorrer? Ou seja, como a gente sabe que o barco vai andar meio de lado, né, meio na diagonal, ele sai desse ponto aqui da margem, ele saiu desse ponto aqui, vai caminhando com velocidade V, que é a resultante aqui, né, até chegar no ponto final. Qual que é essa distância agora percorrida? Quanto que ela vai? Tá? Vamos fazer a conta aqui. Então, letra C. Qual a distância total percorrida? Distância total é igual a quanto? Tá? Ou seja, eu quero a distância ao longo da diagonal. Ué, gente, olha só. Eu tenho a velocidade total e tenho o tempo de travessia. Então, isso aqui não é um MRU, não é um movimento retilíneo uniforme. As velocidades são constantes. Então, a distância D total, o Dzinho total, vai ser o quê? A velocidade total do barco, que é esse V, né, a velocidade resultante D, vai ser V multiplicado pelo tempo de movimento. E o tempo de movimento não é o tempo de travessia?
é esse aqui, ó, Dzão sobre VB. Vezes Dzão sobre VB. Quanto que vale o Vzão? O Vzão é a raiz desse sujeito aqui, ó, raiz de VB2 mais VC ao quadrado. Então, isso aqui vai dar a raiz de VB ao quadrado mais VC ao quadrado. Isso tudo vezes a separação entre as margens sobre VB. Então, a distância total percorrida, que só para ajeitar a expressão, eu vou colocar o VB em evidência nessa raiz, então vai ficar o seguinte, ó. Isso aqui vai ficar raiz de VB ao quadrado vezes 1 mais VC ao quadrado sobre VB ao quadrado. Só coloquei o VB quadrado em evidência dentro da raiz, vezes D, que é a separação vertical, né, entre as margens, sobre VB. Então, aí como é que fica? Esse VB ao quadrado vai sair para fora, né? A raiz de VB ao quadrado é VB. Então, eu vou ter o seguinte. Quando esse cara vai sair para cá, VB vai cortar com o de baixo. Então, a distância total vai ser a raiz de 1 mais V da correnteza sobre a velocidade vertical do barco ao quadrado, vezes a distância vertical entre as margens, vezes a separação entre as margens. Né? Então, você vê o seguinte, né? Quanto maior a velocidade da correnteza, ou seja, quanto mais ela empurra o barco para a direita, maior a distância total que o barco vai percorrer. Claro, né? Quanto maior a velocidade da correnteza, quanto maior a velocidade da correnteza, maior vai ser o deslocamento para a direita desse barco. Ou seja, esse ponto de chegada aqui, ó, vai ficar cada vez mais para a direita. Consequentemente, a distância total percorrida vai ser cada vez maior. Mas o tempo de travessia vai ser o mesmo, porque a velocidade vertical é completamente independente da velocidade horizontal. A velocidade horizontal, que é a da correnteza, nesse caso, só vai afetar o ponto de chegada, não vai afetar o tempo de travessia. Tá ok? Então, beleza, gente. Aí, isso, agora sim, né? Encerramos a cinemática, e aí o próximo assunto a gente passa, então, para as leis de Newton.